vou chamar agora um painel com uma temática pra lá de autêntica. Me respeite, eu sou favela. E para mediar, eu convido a Valéria Lapa, que é jornalista, pós-graduada em gestão organizacional e relações públicas, mulher afro-indígena, mãe, empreendedora, consultora e escritora, acumula 25 anos de experiências nas áreas de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade nos setores diversos. Faz parte dos coletivos Rede Narrativas, por uma comunicação que mobiliza jornalistas pretos e pretas e jornalistas online. Seja bem-vinda. E para compor a mesa, eu convido o Diego Oliveira, que é fundador e CEO do grupo Youper Consumer and Media Insights, Expert in Consumer and Media Insights, publicitário e mestre em comunicação pela Casper Libero, especialista em gestão de projeto pela FGV, por favor, deixa eu ficar aqui no cantinho. FGV, professor e supervisor universitário na ISPM nos cursos de publicidade e propaganda. Ele também é curador dos GTs da Associação Baiana do Mercado Publicitário, ABMP Bahia, além de ser colunista para Meio Mensagem, Aratu On e ABMP, e apaixonado por gente e pelos Brasis. Bem-vindo, Diego. Diego hoje está aqui em vários painéis com a gente. Vamos lá, continuando. Karine Guimarães, por favor. Ela, que é modelo com vitiligo, fez sua estreia em 2016 na campanha da Skol, na qual mudou a forma de publicidade praticada pela cervejaria e já fez parte de outras campanhas para grandes marcas nacionais, como Renner, Avon e Salon Line. Bem-vinda, Karine. Rose Costa, criador de conteúdo, idealizadora da página Cajazeiras da Depressão, que viralizou nas redes sociais e na imprensa local ao escolher moradores da região para protagonizar o elenco do Big Brother Cajazeiras. Bem-vinda! E para fechar, Alex Lopes, apresentador da TV Aratu e radialista. É um comunicador irreverente que comanda a televisão baiana com conteúdo de entretenimento. Sejam todos bem-vindos. Então, mais uma vez, muito bom dia, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Me respeite, eu sou favela. É para isso que estamos aqui nesta manhã, para falar de um estudo inédito, riquíssimo, feito pela Youper Insights, e vamos conversar bastante sobre ele. Mas para que a gente possa dialogar sobre esse estudo, eu convido o Diego, que fará uma apresentação, e vamos ter o prazer de sermos as primeiras pessoas a ter contato com esse conteúdo. Então, obrigado, bom dia. Gente, eu ia ficar em pé, mas não, né? A gente está um papo assim bem descontraído já, então posso ficar sentado com vocês. Se eu me empolgar, eu levanto. Esse é um estudo feito pela Youper, em parceria com o Grupo Aratu. Eu tenho que agradecer a diretora, a presidente Ana Coelho, que tudo que a gente inventa, ela fala, bora fazer juntos, pelo jeito você quer fazer o bem. E a gente vem buscando cada vez mais fazer uns estudos onde a gente consiga valorizar o quanto as pessoas realmente merecem e não ser mais uma marca que usa a favela, usa a comunidade como oportunismo. Então, uma vez conversando, eu falei assim, porra, lembrando que porra é legal aqui falar, né? Então não tem problema. Falei, porra, seria legal a gente ver o quanto que as pessoas respeitam mesmo quem mora na comunidade. E ao longo deste ano de pandemia, eu me aproximei de várias pessoas, né? Lá atrás eu falei, poxa, que bacana, durante a pandemia a gente tem um Big Brother rolando e a gente tem no meio do Big Brother Cajazeira da Depressão, que depressão não tem nada. E eu comecei a usar o Cajazeiras da Depressão como conteúdo em sala de aula. E aí eu vi Karine, do lado de casa, no Odete Amaralina, super feliz, mostrando os valores que estão por trás de uma marca, o quanto que ela respeita, o quanto que ela se valoriza e o quanto é gostoso falar não para as marcas que às vezes podem procurá-la ou a procuraram pensando no oportunismo, ela falava, não, eu não quero. E Alex, que é uma figura onde a gente vem discutindo sempre, o Alex tem uma pegada muito de valorizar esse lado da comunidade, esse lado de raiz, onde ele não abre mão disso. Então o estudo Me Respeite, Sou Favela, aqui eu vou apresentar para vocês apenas alguns dados, é um estudo muito mais completo, onde a ideia do Grupo Youper e do Grupo Aratu é fazer um roadshow pelo Brasil, onde a gente vai mostrar aí as particularidades regionais. Então eu vou tentar fazer aqui o teste. Eu acho que eu tenho que apertar aqui o verde e ele vai. Pronto. Então, vou levantar, me empolguei. Então, olha só. Foram 1.200 pessoas entrevistadas. E a primeira coisa que eu queria descobrir é o quanto que as pessoas se sentem representadas quando
as grandes marcas vêm fazendo as suas campanhas. E a gente se depara com 42% dos entrevistados se sentindo representados por grandes marcas e 68% acreditando que as marcas pensam neles ao produzirem seus produtos. O que é interessante? Lá atrás, há 4 anos atrás, nós fizemos um estudo similar e apresentamos aqui, onde as pessoas não se sentiam tão reconhecidas pelas marcas. Elas falavam assim, poxa, as marcas não pensam na gente. Hoje as pessoas falam que as marcas pensam, mesmo falando, poxa, elas pensam, não sei até que ponto que elas querem só o nosso dinheiro, não querem perder o share para outra marca tal, mas eu me sinto valorizado, né? Então a gente vê que houve uma mudança de 4 anos quando a gente estudou os invisíveis para cá. Bom, e aí a gente pergunta, né, mas quais são as marcas que você se conecta, as marcas que inspiram você? E são marcas, se a gente parar para pensar, que tiveram o seu papel muito claro durante a pandemia. A gente pega uma Natura que conseguiu se posicionar de maneira muito clara, muito transparente, se juntando às pessoas, o Boticário mostrando que é para todos, a gente vê Samsung, mas entre todas as marcas, o que me chama a atenção e me alegra é a gente ver uma Avon, que a Avon foi e está sendo pauta de vários prêmios, não só nacionais como internacionais. Aí a gente tem a Karine aqui, que participou de toda a campanha, que é muito fantástico quando a Karine conta o porquê de Avon. E a gente pega a campanha de Avon em pleno Big Brother, que quebrou todos os paradigmas. E eu fico muito feliz quando a gente pega uma marca como Salon Online, entre as 10 primeiras. E a gente sabe que Salon Online fez com que várias marcas que a gente considerava até então afastada do público da periferia, dá uma mexida. A Salon Online realmente veio, fez barulho e conseguiu ganhar espaço no mercado, o que é muito bacana. Pegando o gancho dessas marcas, aí tem uma frase que me chama a atenção, né? As marcas de shampoo e produtos de beleza são obrigadas a pensar em mim, porque eu gasto com Salon Online, Cedo e outras marcas. Pena que as grandes marcas não terem se reinventado antes. Então isso é a citação de uma frase de uma das meninas que durante as entrevistas ela citou, e você fala assim, poxa, realmente faz sentido. Então elas sabem que essas marcas, elas tiveram que se reinventar, mas na verdade pensando no bolso. Agora que pena que essas marcas não foram as precursoras lá atrás, né? Poxa, não, eu tenho que abraçar todo mundo. Precisou aparecer uma Salon Online e falar, acorda que a gente vai pegar o seu espaço. E que bom que pegou, mas e conseguiu também fazer com que as outras marcas se reinventassem. E aí, para me conquistar, o que eles precisam? Né? Que eles falam que a marca precisa passar? Primeiro, qualidade, 87% qualidade, depois passar confiança, ser original, oferecer promoções e descontos, ser inovadora, ser transparente, falar de igual para igual, ter um propósito e não pensar unicamente em lucrar, ser abertas às diferenças e investir em ações sociais. Olha que interessante. Hoje a gente se depara com várias marcas abraçando causas sociais, falando, a gente é a favor de uma causa social, a gente está doando cesta básica, não é isso que eles querem, né? Isso está atrelado ao seu propósito, o quanto que você realmente veste a camisa. Se a gente pegar o gancho da palestra que teve ontem aqui, do projeto da Margot, não adianta me chamar para o baile, eu quero ir para o baile, mas eu quero que você me tire para dançar também. Então, acho que isso traz uma reflexão de quando a gente observa os primeiros atributos. Ter qualidade, a gente está pagando um produto, então, lógico que eu quero qualidade, mas eu quero que você seja confiante, seja original, fala de igual para igual. Acho que essa é a grande pegada quando a gente tem um estudo do que a gente precisa para conquistar. E aí, quando a gente pergunta, né, tá, mas como é que é viver na favela, né? Como é que é viver na comunidade? Eu moro ali no Rio Vermelho, mas eu amo estar na comunidade. Eu amo quando eu ligo para a Karine, porra, eu quero ir aí no Nordeste comer com você. Poxa, eu quero ir em Sussuarana, né? Eu estou louco para ir em Cajazeira. Então, o quanto que as pessoas se sentem satisfeitas. Eu tenho uma curiosidade, eu vou e eu me sinto muito mais seguro, e eu que sou de fora, eu me sinto muito mais seguro dentro da comunidade do que fora da comunidade. Eu me sinto mais seguro andando ali pelo Rio Vermelho, entre o Buracão, o Nordeste e tal, porque eu conheço todo mundo, eu sei que existe uma proteção ali, do que simplesmente eu ficar andando pela Barra, já que a Barra anda tão perigosa agora, né? E aí a gente pega o sentimento de moradia, onde as pessoas falam, 58%, eu me sinto satisfeito. Ai, que pena, não mudou lá. Eu me sinto satisfeito. Depois tinha, eu tenho orgulho, uma insegurança e vergonha. E uma das frases, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Se eu quiser voltar, como é que eu volto, meninos? Na seta vermelha?
Voltou? Ótimo. Quando eu penso na questão de moradia, onde a gente vê a questão de se sentir insatisfeito, uma frase que me chamou a atenção é essa daqui, ó. Você precisa saber conviver independente de onde vive. O problema não está em ser pobre ou favelado, e sim em ser incapaz de viver em sociedade, sem respeitar o próximo e querer tirar dos que não têm, ou tirar dos menos favorecidos. O problema não está em quem vive na favela, e sim o que dizem sobre a favela. Na favela tem classe alta, média e baixa. E é verdade, quando a gente se depara com as emissoras de TV, com as notícias, não se fala das beldades, das coisas boas que tem dentro da comunidade, já fala só da parte da violência, que todo mundo está passando fome. Mas de qual parte da favela que nós estamos falando? É da favela da parte de classe alta, da classe média ou da classe baixa? É igual a gente pensar no rico. Existe o rico rico, existe o rico médio, existe o rico pobre. Qual é o público que você quer pegar? Então, dentro da comunidade, nós temos várias pessoas de vários níveis em relação à classe social, como também fora da comunidade. Acho que fica um recado para todos os profissionais de comunicação. E aí fala, ó, me respeite, sou favela, eu me sinto valorizado, sim. 80% hoje se sentem valorizados. Uma coisa que há 4 anos atrás, não. Aí a gente tem ainda 2% que se sente usados, e me chama a atenção quando eu me deparo com 18% do público falando, eu prefiro não opinar. Ou seja, eu nem me sinto usado, eu nem me sinto valorizado. São aquelas pessoas que estão observando. Hoje, se a gente fosse analisar a pesquisa como um todo, eu não quero entender esses 80%. Eu quero entender os 18% das pessoas que falaram que não preferem opinar. Por que será que eles preferem não opinar quanto você se sente valorizado pelas marcas? E aí, como último slide, que eu acho que é um grande chamariz para a gente, 90% das pessoas, eles querem pessoas reais nas campanhas. Então, quando fala, por exemplo, Karine modelo. Não, para mim é Karine, ponto. Que também é modelo. Né? Quando a gente pensa no Cajazeira da Depressão, o Cajazeira da Depressão só é um sucesso porque é feito de pessoas que falam de pessoas reais, são pessoas reais, são pessoas reais. O Alex é isso, né? O Alex é um moleque, por isso que ele tem a maior audiência hoje da Bahia, falando com o público de igual para igual, né? Estava até brincando com ele, pena que a gente não vai ver você na pipoca do Canário o ano que vem, né? Porque você é aquele cara que desce para pipoca e pronto. Ou seja, é isso que o público quer. E no fim, um monte de gente quer ser igual a ele, ir para pipoca, mas fica, será que se eu for, será que vai ser legal ou não? E ele vai de coração aberto. Então, o modelo, olha que frase forte para a gente analisar. O modelo afasta o desejo em consumir a marca. O belo está em mim, em você, de cara limpa e do jeito que você quiser. Então, acho que com o fechamento dessa frase, fica muito claro o quanto que existe a necessidade da gente ter o respeito à favela. E a gente conseguir entender de que favela que nós estamos falando. É melhor a gente falar da favela em si ou falar das pessoas dentro ou fora da favela? Então, esse é um recorte do nosso estudo e aí agora a gente abre para o nosso debate. Obrigado. Parabéns, Diego, parabéns, equipe Upper, parabéns a quem apoiou esse estudo, porque, afinal de contas, como o Diego disse, é apenas um recorte, né? Por trás de 1.200 entrevistas, existem 1.200 famílias, 1.200 conexões, 1.200, talvez até mini-territórios, que são as nossas próprias casas, né? E eu entendo também que por trás desses números tem outras questões mais complexas, como diversidade, racismo, equidade, enfim, várias coisas que de alguma forma são expressadas nesses números. Por isso, a minha primeira pergunta para vocês, primeiro uma pergunta única e depois eu gostaria de explorar um pouquinho mais com cada convidada e convidado aqui. A minha pergunta é, no que você se reconhece ou não se reconhece nesses números? Eu entendo que vocês não fazem parte dos 1.200, mas de alguma forma representam um pedacinho desse número. O que chamou a atenção? Onde vocês se reconhecem? Ou o que talvez não está tão explícito, mas que valeria a pena comentar diante dessa pesquisa? Fiquem à vontade. Bom, eu gostaria até de agradecer, né, mais uma vez o convite. Eu já estou há 15 anos na TV e quando eu comecei como repórter de rua, de fazer factual, de fazer delegacia, de fazer polícia, de fazer político, de fazer esportes, tudo.
E eu sempre tive essa tendência, né, em estar nas comunidades. Sempre gostei dessas pautas. Quando tinha algum calhau, não, vamos fazer alguma coisa lá na comunidade. E há 15 anos atrás, não é como é hoje. Hoje é grife, né? Hoje é grife você chegar na frente da câmera da televisão e falar, eu sou favela. Hoje essa frase elege muita gente. Hoje essa frase enobrece a pessoa. A favela venceu, virou até clichê isso. A favela venceu. Pessoas que nunca nem olharam para a favela, que detestam, têm vergonha, mas hoje virou moda você falar, a favela venceu. E eu posso falar, né, sem medo algum, sabe? Vou deixar bem a modéstia de lado agora, porque há 16 anos atrás, quando as comunidades eram de fato muito discriminadas, ainda são. Mas há 16 anos atrás a coisa era muito feia, você não podia entrar com um carro de reportagem, você não podia passear, porque você tinha certeza que você seria... Isso foi pela minha forma muito, não sei, irreverente, muita vontade de brincar com todo mundo. Isso foi abrindo um leque, para mim foi abrindo um leque, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E cresceu de tal ponto que a TV resolveu me dar essa oportunidade. Foi quando tudo virou na minha vida. Eu ganhei um programa onde eu poderia, de fato, falar todos os dias das comunidades da forma que eu quisesse falar. E quando teve o convite para pegar esse projeto, foi muito discutido e foi muito, sabe, eu lembro que na época foi voto vencido para o negativo, foi 5-3, 5 não queriam e 3 falaram, não, vamos ver, mas não tem pauta para isso, mas não é o nosso público, enfim. Hoje a gente conseguiu transformar, né, esse público da favela como um público muito atraente para as mídias, todas as mídias. Hoje você pode enxergar nas redes sociais, na TV aberta, na TV fechada, no rádio, a favela, como a turma diz, né? As comunidades é pauta, né? E pauta interessante, que antes só se via em novela, só se via na ficção. E hoje eu posso falar muito agradecido e satisfeito. Na semana passada, por exemplo, eu fui chamado para fazer uma campanha de um gin, né, que está lançando na Bahia, que é um gin para a turma, né, de um poder aquisitivo muito mais elevado, é um gin elitizado, e eles me chamaram na intenção de, a gente quer pegar esse produto e puxar esse público aqui, ó, que eles chamam de povão, a massa. Não é. Não, você não entendeu. É isso que é. Não, mas foi citado a Lacoste. É isso, a Lacoste foi citado nessa reunião, que ela conseguiu uma marca nobre, uma marca elitizada, que hoje é objeto de desejo. Mas né? É totalmente errado ainda dentro disso. Quanto mais a favela compra a Lacoste, mais ela sobe o preço, mas ela tenta tirar a favela de comprar. Ou ela muda, ou ela criou uma coleção à parte. Quando os meninos do rap começaram a usar, a Lacoste criou uma coleção à parte. Essa é desse grupo e aquela é daquele grupo. Exatamente. Isso faz, mas o fato das grandes marcas hoje se preocuparem em querer ter aquele público, porque antes era o contrário, né? Uma Lacoste da vida, se visse um favelado, meu Deus, eles botavam a mão na cabeça, o que a gente vai fazer para que essa pessoa pare de usar isso, porque não é o nosso público, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. Hoje já é o contrário. Hoje as grandes marcas tiveram que baixar a guarda e começar a olhar para aquele público. Não, porque é o público que consome, é o público hoje não existe essa divisão que as pessoas insistem em falar, né? Porque TV fechada é mais elitizada, TV aberta, ela pode ser acessível ou não acessível, né? Mas a televisão, depois que inventaram o controle remoto, gente, não existe público segmentado. Não agradou ali, na hora você pula para outro canal. Não agradou, você pula na hora para outro canal. E hoje a gente vê que as comunidades, né, a massa, como a galera diz, está aumentando cada vez mais. Então, hoje, propriamente, esse tema desse painel, me respeite. Eu sou favela, mais do que nunca,
é muito bem posicionado. Necessário. Porque hoje é necessário. É necessário. É um público hoje que faz a diferença, é o público hoje que consome, né, tudo, seja notícia, seja entretenimento. Rose está aqui, ela tem um perfil totalmente voltado, o que seria para um público segmentado, Cajazeiras da Depressão, não existe mais isso. Hoje todos consomem, o governador, a galera que está no Corredor da Vitória, a galera que está, todo mundo acessa e dá risada, se diverte, se entretém com conteúdo que, a propósito, acredito, ela fez para um público segmentado de Cajazeiras. Não é isso? Eu fui receber um prêmio de melhores do ano, de uma cidade chamada Birimbau, né? O nome desse prêmio era Birimbau, né? Os melhores do ano Birimbau. Esse veículo de comunicação extrapolou tanto que ele teve que mudar o nome, né, do veículo, porque não é mais aquele público. O público dele maior hoje é em São Paulo, porque com a facilidade das redes, né, isso faz com que quebre todo tipo de segmentação. Então, assim, hoje mais do que nunca, esse tema de me respeite, eu sou favela, é a mais pura realidade. Eu queria agradecer você, Diego, porque já tem quantos anos, Diego, que a gente conversa disso, e Diego sempre puxando. Vamos fingir que são poucos anos, 5 anos. 5 anos. E a gente sempre puxando, porque ainda tinha uma certa resistência na própria empresa, no sentido de algumas pessoas questionarem, será que a gente quer colocar esse selo aqui? Será que a gente quer ser visto como a emissora popularesca? Será que até onde é interessante? Quando aparece Diego, né, lá na TV, trazendo líderes comunitários, botando dentro da sala de reunião, junto com os diretores, cada um contando o porquê estava ali, o norte que ele queria ter para a vida dele, e colocando um veículo de comunicação dos maiores do estado, né, que é a TV Aratu, à disposição. A gente está aqui aberto para você falar o que você quer, qual o seu propósito. E tomou todo o cuidado. Eu lembro que ele fez um coffee break, que as pessoas ficaram assim, meu Deus, é o presidente que está vindo para cá? Não, estamos trazendo aqui líderes comunitários que fazem toda a diferença nesse estado aqui. E assim foi feito. É a substituição do apenas ouvir pela escuta ativa e o olhar apreciativo, né? Que antes eram conceitos dedicados apenas à psicologia e que felizmente a comunicação abraçou e tem feito uso da melhor forma, né? Mas Alex fez uma linha do tempo muito interessante, né? De quando ele começou e de como ele vê hoje. E aí eu queria que as meninas falassem do agora, né? Porque vocês têm iniciativas muito do hoje, assim, né? Sim. Claro que o Alex, ele colheu esses frutos e a gente também tem que agradecê-lo pela coragem. E vocês, como é que tem sido hoje? Dentro desse painel, eu me encaixei em 4 marcas que eu fiz campanha e utilizo todas as da minha favela. Então, eu fiz a campanha para as marcas, mas eu não consumo elas de fato. Quer dizer, consumo, mas eu consumo a da minha favela, inclusive eu trouxe. É a do Gueto, é uma marca. Esse painel, a frase é dessa marca. Me respeita, eu sou favela. É uma marca de produto do Gueto, é do meu bairro. Eu nasci e cresci no Nordeste de Amaralina e hoje o pessoal pergunta, você mora onde? Continuo lá, não vejo motivo nem necessidade de sair. Tem tudo que eu preciso no meu bairro. Vou usar ela à tarde, tá? É muito linda. Eu tenho amarela, tenho verde, tenho rosa, tenho branca. Eu amo. É uma marca que o menino continua trabalhando numa empresa porque ele não consegue se manter só vendendo as camisetas, mas ele tem uma ação social que nenhuma empresa tem na vida. Quando é Dia das Crianças, ele doa bonecas pretas que ele compra com dinheiro dele, com a venda das camisas. No Natal, pouquinho que ele tem, ele vai num bairro, porque dentro do Nordeste tem um bairro chamado Pé Preto, que são pessoas que precisam de fato. E ele tira assim 100 cestas básicas sem poder e doa. Ele tem uma ação
que muito governante não tem, e a favela não venceu. As pessoas que moram na favela estão suando, estão trabalhando duro, estão dando o seu melhor para vencer na vida. A favela está ali precisando de saneamento básico, educação, está precisando que a polícia chegue e nos respeite de verdade, porque mãe de família não é vagabunda. A gente tem o direito de sentar na porta de casa, sim. Não é porque o meu cabelo está cortado do lado, porque eu sou vagabundo. A gente precisa de muita coisa além disso. E eu fiz Renner, Coca-Cola. Não fiz Renner, sala online, acabei de fazer, estou na sala online, por favor, me olhem. Fiz sala online, fiz Renner, fiz Avon, fiz 2 testes agora para 2 que estão no painel, mas não pode falar porque ainda não fui aprovada. Eu faço, eu estou por trás, mas eu não quero estar. Quer dizer, eu estou na frente, mas eu quero estar por trás. Eu não quero ser só a imagem daquela marca, eu quero ser a pessoa que ajuda aquela marca, de fato, a construir aquilo. Ó, eu vou emprestar a minha imagem, mas você vai olhar para o meu povo, porque não adianta só eu estar com aquele rosto e dizendo, não use Renner, a Renner é massa, mas o que a Renner fez para o Nordeste? Então, tudo isso, a Nubank acabou de fazer uma campanha no meu bairro, aí eu fiz o Nubank para o Afropunk, porque se ele não fosse no meu bairro, eu não iria até ele. Eles gravaram lá no campo do Areal, a campanha que a Anitta está, e aí eu fui convidada para o Afropunk e fiz pela Nubank, porque é uma ação de contraponto. Fiz o Avon com todas as mulheres eram pretas, diretora, Tati, produção, todo mundo era preto e mulher. E aí sim eu fiz o Avon, porque não é que eu estou dando não à marca, mas se eu vou emprestar o meu rosto, eu tenho que saber quem está por trás para utilizar a minha imagem. Não é só o financeiro que conta, é a consciência social que está ali, que eu estou vendendo uma coisa para adolescente, para uma galera que está chegando agora, eu não posso vender mentira, eu tenho que passar uma grande verdade. E dentro do meu bairro tem um site chamado Nordeste Eu Sou, que a gente informa muito, e a gente informa de uma forma não como Cajazeiras, mas a gente eles são um jornal, mas eles ajudam. Ali, ó, a rua X está com buraco, e aí a gente vai atrás da prefeitura, e ali conserta. A imprensa sofre, porque os meninos vão atrás, cobram em busca. É mais do que aparecer, é querer ser, é querer estar, é querer fazer o bem, não é só mostrar o rosto e ganhar o dinheiro. É poder ajudar quem mora de fato e não querer sair do meu bairro. Eu não vejo necessidade nenhuma de sair do meu bairro para fazer nada disso. Fale, bichinha. Oi, tudo bem? Então, vocês estão falando aí a respeito de Cajazeira, de representatividade e tal. Isso é um preconceito que existia bastante. Quando a gente falava antes sobre morar em Cajazeiras, a gente ouvia muito isso aí. Ah, mas você mora em Cajazeiras, isso mas é um meme, virou um meme, né? Sim, é uma piada já que já existe há anos e continua engraçado, né? Mas, assim, além disso, da distância, de engarrafamento e tal, existe muito desse lance que a gente estava falando aqui, de pessoas que são correria, que querem se destacar, que querem crescer, que querem batalhar, entendeu? E aí, logo quando a gente criou a página Cajazeiras da Depressão, a intenção era essa. A gente pesquisava sobre páginas que falassem sobre Cajazeiras e não tinha, ninguém falava sobre Cajazeiras, só falava que era distante. E aí a gente achava a página falando sobre Salvador, sobre a Bahia, mas sobre Cajazeiras ninguém falava. E aí, quando a gente criou a página, a gente criou para os moradores mesmo, se sentirem representados, se sentirem falados, né? Estão falando do meu bairro, estão falando de mim, estão falando sobre coisas do nosso cotidiano. E aí, hoje, graças a Deus, a gente tem uma repercussão muito boa. A gente tem marcas que olham para a gente se tornou referência no nosso bairro. As pessoas têm mania de rotular como coisa ruim. E Cajazeiras é massa, minha tia mora lá, eu fico abusando que é longe. Mas a gente vai até Cajazeiras. E Cajazeiras não tem só a distância. Cajazeiras tem aquela, sabe, tem uma galera massa que corre atrás, que acorda cedo para trabalhar. E não é justo você ficar só, mas Cajazeiras é longe. Assim, pô, mas quem mora em Cajazeiras está saindo para comprar o pão dele, está te pedindo alguma coisa? Não, e tem outra questão também. A gente não precisa sair de Cajazeiras mais para nada. Hoje a gente tem shopping, tem banco. Já pode emancipar. É a nossa meta também. E aí, falando sobre referência, muitas marcas procuram a gente. Por exemplo, ultimamente montou um atacarejo lá. Eles procuraram a gente para divulgar, porque eles sabem que a gente mexe, querendo ou não, no nosso bairro, né? Legal. É massa. Ô, gente, deixa eu só pegar um gancho nisso que vocês falaram aí. Tem coisa melhor do que aquela confusão de Cajazeira. Não tem coisa melhor, não. A rótula da feirinha é engraçada Eu demais, fui fazer uma ação para TIM. Isso tem um tempinho já. E aí, lá em Cajazeiras. E aí a gente... Eu tô vendo uma confusão. Eu falei assim, gente, vai ter o quê aqui? Aí, não, nada.
É assim. A agonia lá aí é o por comércio, aí na frente barraca vendendo fruta, melancia, jaca e abóbora, e as pessoas passando e fofocando E o dando melhor de risada, tudo e é o parando carro e que voltando. espere. Você está me vendo aqui. Exatamente, o carro que espere. Foi uma das ações mais divertidas que eu já fiz. Cajazeiras tem uma forma única, né? Existem as comunidades, Nordeste tem a forma. Meu bairro é engraçado demais. É isso, Itapuã tem o seu jeito, mas Cajazeiras realmente Gente, o que é aquela ladeira? É a parte, é uma Ladeira coisa à ali, parte. porque ninguém mexe na ladeira, ninguém faz alguma coisa Já para melhorar a ladeira, gente. já está tombado aquilo ali, é O que eu acho patrimônio. legal, o que eu acho legal quando a gente pega, eu acho que por isso vem o respeito, né? A gente entrega nossas contas como marcas, tal, para empresas, cuidar do digital, tal, e você vê esse monte de gente estudada, gabaritada, feito faculdade e tal, que não consegue fazer uma rede social tão perfeita como a de Cajazeira. A rede social de Cajazeira vai falar com o povo. Para falar de Dona Neia, que é o que a gente cuida na Iuper, eu falo, gente, eu preciso de Cajazeira da Depressão e eu preciso que Karine traga a galera aqui. Porque eles falam o T de terçou, quinta-feira, eles trazem coisas que brincam com a economia, trazem coisas da política, numa linguagem do povo, que aí acaba enturmando. Como eu dou aula às 7 horas da manhã, eu abro Cajazeira da Depressão e mostro para os alunos. E agora eu mostro Cajazeira da Depressão e o Shalom, né? Shalom, né? Mostra os dois para ficar alegre. E isso é legal, porque vem da comunidade. E olha o quanto tem coisas boas, a gente acha que a comunidade é só aquela coisa negativa. E a gente erra quando acha que o respeitar a comunidade é dar uma cesta básica. Não é isso. É uma outra evolução, né, Diego? Porque eu também, né, na área de comunicação e também nascida em zona periférica, acho que pelo sotaque já devem ter percebido que eu não sou daqui, sou de São Paulo. Aliás, fiquei morrendo de vontade de conhecer Cajazeiras. Você não vai se arrepender nem um pouquinho. Aqui, assim, incluindo na minha rota. Mas qual que é o cerne disso, né? Desse conhecimento, a gente que vem da academia ou que é pesquisador, a gente precisa realmente ter um olhar 360 graus e afirmar que da carência gera competência. Se uma rede social, né, que nasceu da comunidade está gerando mais resultado até do que aquela feita por uma equipe super formada, é porque toda a carência vivida por aquela comunidade se tornou a maior competência para eles, e às vezes até de uma forma inconsciente. É isso que as marcas também precisam se atentar. Nem tudo é estudo, é vivência, né? E aí dentro disso, eu nem sei quantos minutos temos, depois vocês me contam. Daqui a pouco eu tenho outro painel, não sei como é que vai ser. Mas o que a gente também tem percebido, e eu acredito que a pesquisa completa, para além do que o Diego trouxe, nos mostra o quanto que a comunidade periférica, a chamada base da pirâmide, que a gente luta, né, enquanto mulher, periferia, preto, pardo, indígena, para assim ocupar o topo da pirâmide, mas infelizmente a gente vê um protagonismo. Se essas marcas foram citadas, é porque de alguma forma elas estão colocando essa população no centro. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: o protagonismo já foi identificado. Como mantê-lo? Como sustentá-lo? Como é que isso se mantém nas estratégias de comunicação? Sabendo que há marcas que são genuínas, que de fato acolhem esse público não só para vender, mas para desenvolver, e que a gente tem as outras marcas que de alguma forma fazem o uso sem esse protagonismo, na verdade, como uma mera estratégia, né? Como é que a gente mantém isso? Protagonismo próprio ou protagonismo de causa? O protagonismo duplo, porque eu acredito que nós, enquanto seres periféricos e de comunidade, a gente nunca fala só em causa própria. Eu acho que é reafirmar, sempre dizer e bater no peito, eu sou daquele lugar, eu mereço respeito e não quero mudar a minha nomenclatura de Karine. Karine do Nordeste, para mim está tudo certo. Aqui em Salvador, não ganho meu sustento, infelizmente é horrível, eu tenho que ir para São Paulo gravar e voltar. Queria muito ganhar daqui. E como eu sou única no quesito modelo com vitiligo, não sou padrão de barbezinha, corpinho perfeito, não. E ainda consigo manter. Mas eu queria que tivesse mais pessoas em evidência com vitiligo. Não queria que fosse só Karine. Eu queria abrir um leque para várias pessoas, até porque somos 3% da população. E não adianta eu só representar. Eu acho que tem que ir uma galera grandona. Infelizmente, aqui em Salvador só tem eu. E eu não ganho meu sustento daqui, porque tudo aqui é R$100. E R$100 hoje em dia a gente não paga nem Uber. Eu preciso
sair do eixo, só vai Rio, São Paulo e volto. Mas eu não queria ser protagonista, não. Eu queria ser antagonista e levar o protagonismo para todo mundo. Eu acho que isso daí, né, além da gente pegar para a gente, quando eu falo a gente, eu já estou falando na linguagem, na linguagem da periferia mesmo. Eu acho que tem que ter a entrega dos dois lados. E nesse momento, a gente tem que ter a entrega muito mais do outro lado, que é a base formadora de tudo, né, que são os formadores de opinião, pessoas como o Diego, por exemplo, né, para fazer com que a máquina esteja sempre ali, ó, funcionando. Eu tiro por mim, né, volto a dizer que alguns empresários, algumas autoridades, quando chegam lá, me identificam logo, né? Aquele ali é o rapaz que fala da comunidade, que faz graça, que faz música e tal. E muita gente não enxerga isso com bons olhos, né? Não, mas tem outro que fala de política, tem outro que já tem um outro jornalista que já é mais formal e tal. E aí, quando chega uma pessoa que é um professor, né, universitário, que está em São Paulo, lidando com o público, né, alunos acadêmicos, e ele traz isso para a pauta, normaliza isso, naturaliza isso, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Ele citou o exemplo aqui do Cobra, né, dos meninos do Shalom. Os meninos do Shalom são meninos que, de forma muito despretensiosa, começaram a gravar vídeos, e aquele menino, não sei se você sabe a história dele, ele é mega, ele faz parte do balé folclórico da Bahia. O Cobra, ele é um menino, sabe, que estuda, inteligentíssimo, nunca teve oportunidade na vida, nunca teve oportunidade na vida de fazer o nome, de poder fazer, trabalhar com o que gosta. E aí, através de uma forma muito despretensiosa, começou a gravar vídeos engraçados, mas que naqueles vídeos engraçados ele passava a mensagem. Ele pega as mensagens dele de uma forma muito humorada. Acorda para a vida, mulher. A gente está vivo, tanta gente morrendo, a gente aqui está vivo. Não quero boca torta, eu quero, agradece a Deus. Aí fica todo mundo dando risada e aquela mensagem é passada através da forma que ele encontrou, né? Que os holofotes abrissem para ele. Eu acompanhei eles essa semana agora, que eles estão em São Paulo, inclusive, foram gravar o programa da Eliana, e aí Xuxa já repostou, não sei quem, Pablo Vittar repostou. Então, assim, esses meninos escrevam o que eu estou lhes dizendo. Eles ainda vão ganhar, porque tem conteúdo. São meninos que gravam na favela, no esgoto, na lama, e passam a mensagem. Fica engraçado, mas fica limitado. Quando vem uma pessoa como você, por exemplo, uma pessoa como você que tem a possibilidade de pegar esse material e levar para um outro público, Diego é um professor universitário, ele tem como chegar para grandes empresários e mostrar, olha isso aqui. Aí o cara já, caramba, isso daqui pode ser legal, entende? Pegar o trabalho dela, como ele faz, tirar ela lá de Cajazeiras e levar lá para São Paulo, para as cabeças, como diz a galera, os cabeças caras, lá de São Paulo. Karine não precisa, porque já está no Brasil todo, você liga na televisão, no horário nobre, no comercial do Fantástico, está essa menina, em todos os lugares, em todos os outdoors, no Brasil e no mundo. Mas é isso. Mas aí você perguntou, o que a gente precisa? Na minha opinião, né, eu sou um abençoado, né? Eu só tenho a agradecer porque eu tenho a possibilidade de estar numa TV aberta. Mas para que isso continue, né, funcionando de forma que deve ser, precisa-se de mais pessoas como vocês dois, por exemplo, né? Para que cabeças pensantes, para que leve, que enxergue, que vocês dois, na verdade, tenham a sensibilidade de olhar, né, para cá e levar para lá. E que vocês continuem fazendo isso. Um comentário, eu juro que eu deixo passar para você já. Mas eu agradeço você ter falado isso, porque hoje eu dou aula na maior faculdade, né,
de marketing, financeiramente falando, do Brasil, onde uma mensalidade custa R$5.000, e eu faço questão de colocar a Rose falando com os alunos, a Karine já falou com os alunos, eu fiz questão de pegar o Finamor, que está aqui, que dá aula na SPM, e é comentarista de Big Brother, e fazer com que ele falasse com a Rose, para que os alunos que ele dá aula e toda a cadeia dele, que é uma cadeia de classe alta, fala, porra, olha como eles vivem bem, depressão tá a gente aqui desse lado. Né? Olha, é bem isso, né? Então, esse é meu papel dentro da SPM. Eu falo para eles, eu estou lá até para dar aula, porque quando os alunos falam, eu vou para o Vale do Silício, eu falo, vai para o Vale do Dendê, vem entender o que é os Brasis. Não adianta você ter um currículo com várias línguas se você não consegue falar a língua do povo. Você vai trabalhar numa marca, numa Unilever da vida, pensando para falar com qual público? O público que você quer, o seu pai e sua mãe, não é o seu público. Então, já que é para falar de massa, você tem que entender sobre a massa. E eu tenho feito alguns trabalhos e fico muito feliz hoje de conseguir fazer com que os alunos venham para Salvador e queiram sair do circuito tradicional. Eles querem ir na comunidade, eles querem comer na comunidade, e eu valorizo porque eu posto isso. Eu não tenho vergonha de postar o meu dia a dia, e eu tenho orgulho de postar que eu como na comunidade, que eu vivo na comunidade. Foi o que eu falei, eu sou mais feliz dentro da comunidade que fora da comunidade, porque existe o respeito. Né? Então, o respeito entre quem mora na comunidade é muito maior de quem está fora. Além de ser uma grande fonte de informação e de conhecimento e de diversidade, né? E a gente, como eu gosto de dizer, né, diversidade é abundância. E a abundância está lá dentro, seja do ponto de vista de marketing ou relacional. Quanto mais a gente se permite conhecer as pessoas que valorizam as suas raízes, né, que não se envergonha, e se envergonha porque tem razões para isso, a gente também tem que buscar compreender, né, a nossa fonte de informação. A gente tem que valorizar cada vez mais, né? Mas queria te ouvir também essa questão do protagonismo, que na verdade acaba sendo talvez a ideia central, né, do projeto que você criou. As pessoas serem protagonistas e falarem com a própria voz, né? Isso. É como eu estava falando. A nossa ideia, eu falo nossa porque nós temos uma equipe, né, que trabalha em prol disso. São todos moradores de Cajazeiras, inclusive, e todos se orgulham por isso, né? Alex estava comentando aqui o trabalho de vocês, que de verdade, muito obrigada a vocês, isso é muito importante. Para mim, que tem uma página local, que antes era local, hoje, graças a Deus, ela tem 43 mil seguidores, e a maioria são moradores de Cajazeiras, mas hoje tem pessoas que são de fora, e que, assim como o Diego, admiram o nosso bairro e gostam, né, de estar por dentro, de entender o que está acontecendo lá. Para mim, é importante isso aqui, né? Essa oportunidade de mostrar, como o Alex estava comentando, de me pegar lá de Cajazeiras e me colocar aqui, por exemplo, falando disso aqui, falando do nosso bairro, né? É muito importante isso. É lindo e é compensador. Então, eu vou aproveitar até os últimos minutos fazer aqui o meu comercial. Eu, como empreendedora e mentora, eu tenho um projeto aqui em Salvador, em Beiru Tancredo Neves, que é uma das maiores comunidades periféricas da cidade. E eu tive a grande oportunidade de vencer o medo da pandemia e há um semestre, com o apoio da Ampecom, Associação Nacional por uma Economia de Comunhão, eu estou há praticamente 6 meses num projeto de empreendedorismo, empoderamento de ancestralidade negra, lá no Beiru Tancredo Neves. E o final desse projeto é amanhã, no Feiru, que é o Festival de Empreendedorismo e Cultura de Beiru Tancredo Neves, que acontece amanhã, das 9 às 18 horas. A gente tem o prazer de ter o apoio da IUPER. E é uma forma prática de não só acolher, mas também aprimorar, valorizar e fazer com que essas pessoas tenham protagonismo para que um dia não precisem de Valérias ou Diegos para chegar nas marcas e pedir um patrocínio. Assim, eu fico grata e honrada de ser lembrado e valorizado, nosso papel, né, enquanto intermediadores, mas o meu grande desejo e sonho é que num futuro muito próximo, essas pessoas possam ser ouvidas, essas pessoas possam bater uma porta de uma Aratu, de uma TV Bahia, de uma grande empresa e falar, a gente está lá,
e a gente pode trabalhar em conjunto. Nós podemos ser parceiros e parceiras. É para isso que a gente trabalha. E aí eu queria pedir para o Diego, diante das falas, do que você escutou nos grupos focais, na parte também da pesquisa online, que fechamento que você dá para essa nossa conversa e que caminho que essa pesquisa vai seguir no futuro? Acho que 2 frases que eu venho falando muito servem como mantra, não só para mim, como para os meus amigos que estão ao meu lado, as pessoas que andam ao meu lado. Que vem coisa boa por aí, que gente boa se atrai, mas a gente tem que acreditar e a gente tem que saber publicizar mais. E eu fecho com um exemplo, né? Hoje eu moro no Rio Vermelho, eu moro ao lado do Blue, que é um lugar muito gostoso de morar, e quando eu quero encontrar Rose, encontrar a Karine, que eu não consigo, eu falo, poxa, vem aqui, vamos no Blue. E eu lembro quando eu convidei a Rose, ela e o Yuri falavam assim, poxa, mas como é que vai ser? Que roupa que eu vou? A gente ficou preocupado, eu falei, vê do jeito que você quiser. E o Serginho, que é o dono do Blue, ele falou assim para mim, Diegão, traz quem você quiser, o Blue é nosso. O pessoal que fala que o Blue é chique, o Blue é do povo, eu acho que essa é a pegada. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente quer do nosso lado, que onde a gente anda, onde a gente convive, é para todos. Então, a gente tem que frequentar os lugares certos, levar as pessoas para os lugares certos. E eu finalizo pegando a frase de ontem da Isabel Aquino. Vai comprar uma roupa? Compre na comunidade. Vai fazer uma compra para casa? Faça na comunidade. Vai dar trabalho? Chame alguém da comunidade para trabalhar para você. Mas chame porque realmente vai agregar, porque você acredita e você valoriza que é um mundo melhor. Não faça nada por ser bonito. E se hoje você compra algo e essa marca, por algum deslize, ela consegue realmente demonstrar qual é o propósito dela negativo, queime tudo. Inclusive poste na rede social e aí a gente começa a dar abertura para as marcas fiéis. Certo? Obrigado. Muito grata. Eu só acho, só para finalizar aqui, que esse encontro deveria acontecer mais vezes, porque é de uma roda de conversa como essa que nascem outras ideias. Você falou, você tocou num ponto aí, que depois eu quero falar com você, que já me despertou, caramba, um gatilho aqui, entendeu? É como eu li hoje uma frase bem célebre, de que quando 2 pessoas estão caminhando, cada uma de um lado, cada uma com um pão na mão, e quando elas se encontram, uma dá o pão para a outra e vão embora, cada uma sai com um pão. E 2 pessoas, quando vêm, cada um com sua ideia na mente, elas trocam a ideia, quando elas saem, cada um sai com 2 ideias na cabeça. Não é isso? Então, Diego, você acabou de forma até despretensiosa me ativando um gatilho, tá? Despertando um olhar que a gente precisa ter e que é de extrema importância. Então, assim, eu acho que foi muito rápido aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente A partir de janeiro, na programação da Aratu, Karine, junto com Rose, no programa de Alex Lopes. Precisa disso, porque a gente é privilegiado, a gente tem essa arma, que é esse microfone, a gente tem a arma, que é uma câmera em frente, que o nosso sinal vai para todos os cantos do estado da Bahia, para o Brasil, para o mundo inteiro, através do online, e a gente precisa falar. A gente precisa, porque se a gente for pensar dessa forma, não, deixa que outra pessoa faz, nada vai para frente, né? Então, temos o exemplo de Paulinha, né? Mulher negra, lésbica, do candomblé, que esse cara pegou, transformou a vida da mulher, quando nem ela e nem eu acreditava que dali pudesse sair mais coisas, e ele reativou. E assim como você fez com a vida dela, você e nós aqui juntos podemos transformar a vida de várias pessoas. Temos que continuar esse trabalho. Vem coisa boa por aí, gente boa se atrai. E eu não vou mentir que meu papel é terrível, porque eu tenho que subir para encerrar esse bate-papo gostoso.